Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, professor Jota. Roger Cardoso, Isabelle Moreira. Eita, galerinha da escola entrando. Otávio, Ludmila. Sejam bem-vindos. Davi Lopes, professor Davi. Raimunda. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje nós, Socorro Diniz, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma conversa com o nosso psicólogo, Patrick Castro, falar um pouquinho sobre o processo de transição escolar, quais os cuidados que a escola, a família devem ter nesse processo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Clícia Bittencourt, sou diretora pedagógica da escola. Tenho o prazer de há 11 anos estar, atuando na parte pedagógica. Iniciei na coordenação e vamos conversar. O Patrick está entrando nesse momento na nossa live. Vamos aguardar. Oi, Patrick. Olá. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. É uma Vamos continuação, lá. nós estávamos juntos o dia todo, conversando sobre o futuro, sobre o IEMA 2022, e agora à noite sobre final de um ciclo e início de outros, né? Patrick, eu estou tendo dificuldade só de lhe escutar. Tem como ver aí? Oi, Estou oi. escutando, mas está um pouquinho abafado o som. Tá, vou tirar o fone para ver se melhora. Pronto. Pronto. Melhorou? Eu acho que melhorou. Pessoal aí de casa, podem escrever aí no chat se estiverem escutando a gente direitinho, tá bom? Eu acho que agora deu certo, Patrick. Deu certo. Tá. Certo. Esperar um pouquinho o povo entrar, a gente começar. Na hora que você estava entrando, aí na live, eu estava me apresentando e agora eu vou apresentar você para quem não conhece. O Patrick Castro, gente, é psicólogo, né? É de Vitória, Maranhão, da nossa terra, né? Que eu já me considero também quase tutoiense, depois de tanto tempo aqui. E está conosco já há alguns anos, atuando na parte de psicólogo escolar, acompanhando nossos alunos. Já teve o prazer de acompanhar, eu acho que uma turma de ensino médio todo, não foi, Patrick, já? Sim. A turminha que saiu este ano, eu estava lembrando desse detalhe. Eu acho que você acompanhou eles desde a transição, né, do nono para o primeiro, até o ensino médio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, contar um pouquinho sobre as nossas experiências, né, e você enquanto psicólogo, eu enquanto coordenadora ao longo desses 11 anos, né, já adiantar que aqui a gente não vai ensinar famílias como, né, conduzir os seus filhos, né, nós iremos falar um pouquinho sobre a nossa experiência e algumas orientações que eu tenho certeza que os pais que tiverem sensibilidade vão acolher com carinho, vão se identificar, né? Essa é a nossa proposta. Sim. Para quem não me conhece, né, eu sou oriundo aqui da nossa cidade, filho da terra, nativo, com muito orgulho, tutoiense. Brinco que minha cidade chama Santo Antônio, no interior próximo aqui, né, minha capital. E me formei em Parnaíba, sou apaixonado por Parnaíba, não escondo de ninguém também, que é uma cidade que eu admiro, me proporcionou muita riqueza cultural, né, no momento da graduação. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e tenho experiência já na clínica, em políticas públicas e na psicologia escolar. Então, aqui, como a Clícia falou, ninguém vai ensinar pai a ser pai ou ser mãe. Nós iremos apenas dar orientações. Como escola, é nosso direito e obrigação
orientar as famílias para que nossos alunos possam ser acompanhados, né? O contínuo, escola, família, né? E tem que ser uma coisa muito forte e firme. Não adianta a escola puxar para um lado e a família puxar para o outro, né? Nosso objetivo prioritário maior aqui é a aprendizagem e o bem-estar dos nossos alunos, das nossas crianças. Com certeza, né? A gente entende que nós trabalhamos para a formação do indivíduo, tanto a escola quanto a família. Não tem como a gente dissociar essa formação de um acompanhamento de um psicólogo, de professores, de pedagogos, né? E de pais. Nós temos que estar alinhados em todos os sentidos, né? Então, eu vou começar, Patrick, que eu acho que já vamos aqui para 5 minutinhos de tolerância, eu acho que já deu certo, né? Vamos começar. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a nossa metodologia aqui da escola. Você que está assistindo aqui a gente, pessoal, eu vou explicar. Essa conversa, ela não se limita apenas aos pais dos alunos que estudam no Maria Madalena, tá certo? Nós vamos aqui passar algumas orientações de cunho geral para todas as escolas, para os pais que têm uma preocupação e pensam assim, meu Deus, como preparo meu filho para o novo ano letivo, como trabalhar essa ansiedade no meu filho, na minha filha, como vou trabalhar essa adaptação, porque os professores já sabem, já têm experiência, né? Já sabem como conduzir, mas às vezes os pais eles ficam um pouquinho apreensivos, como vou trabalhar nessa adaptação e esse processo de transição. Então, para todo o público. Quem entrou aí, não se preocupe, viu? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia da nossa escola, para que a gente possa compreender um pouquinho, né? Nós trabalhamos hoje, gente, para você que está escutando a gente, nós trabalhamos com material, né, com o sistema Aridistá, que é uma plataforma, na verdade é um sistema de ensino, onde nós temos material didático, impresso, né, que no caso nós temos os livros, e onde nós temos uma plataforma gamificada, que hoje as escolas não têm para onde correr, nós temos que nos aliar, né, às novas tecnologias, praticamente todos os sistemas de ensino hoje que se prezem, eles precisam, né, é necessário ter uma plataforma onde o aluno possa ter acesso. Os nossos alunos hoje, eles sabem muito mais, né, dessas mídias digitais do que a gente, que são praticamente doutores na área, né? Então, a gente tem que acompanhar. E, ao longo de todo o processo, de todos os segmentos de ensino, na verdade, a gente tem algumas mudanças no próprio material. Por exemplo, o material da educação infantil é bem diferente, né? Do ensino fundamental, anos iniciais, que é bem diferente do ensino médio. E por que eu estou falando de material didático, né, nessa conversa sobre transição escolar? Porque até o material didático causa ansiedade, né? Quem nunca pegou o material didático no mês de dezembro e passou o mês de dezembro todinho, né, Patrick? A gente já passou por isso. No nosso tempo era só um livrinho, era coisa pouca, era um caderninho, aquele lápis e pronto. Mas todo dia a gente ia lá olhar, né? Até isso causa expectativa nas nossas crianças. O material do SAS é maravilhoso, tem vários livros didáticos, além de ter a plataforma, né, um material totalmente alinhado à BNCC, e dentro do material, os alunos, eles conseguem encontrar também, né, por exemplo, imagens de desenhos animados que estão aí aí causando, né, por exemplo, Patrick, você que é bom aí de desenho animado, diz aí aquele, não, Pokémon, acho que é Pokémon, tem Tem. alguns, e tem esses aí. Então, às vezes o material do estágio já vem trazendo
essas imagens que causam uma certa alegria nas crianças, né? E para cada material didático, para cada segmento de ensino, eu vou ter ali algo relacionado à idade da criança. E embora seja um material bastante atrativo, é um material bem denso, né? Que trabalha muito interpretação, né? E aí, às vezes, o que que acontece? A mãe recebe, o pai recebe, meu Deus, esse material é muito difícil, né? E dentro da nossa metodologia, gente, né, você que está em casa escutando a gente usa o material do SAS, a gente mistura também um pouquinho a linha construtivista com a tradicional, que a gente acredita muito que misturando, né, essas linhas pedagógicas é algo que vem dando certo aqui na nossa escola. E é isso, né? Essa é um pouquinho, quis falar um pouquinho para vocês aqui, fazer uma pequena introdução, né, do que a gente utiliza, para quem não conhece, o material do SAS. E ao longo da nossa conversa, a gente vai estar explicando um pouquinho, né, sobre quais as mudanças que os alunos têm normalmente dentro desse material. Patrick, para a gente começar, né, a falar acerca do assunto mesmo, eu queria perguntar para você, né? Quais as orientações que você teria, por exemplo, para as famílias de crianças que vão começar a ingressar na escola em 2022, né? Por exemplo, nós recebemos crianças de 2 anos. É o primeiro contato, normalmente o primeiro contato com a escola, né? Quais as orientações que você daria à família, desde a compra do material didático? Uhum, certo. Tendo em vista o que a Crícia falou, a gente tem que levar em consideração 2 pontos. Toda escola, independente de qual seja ela, pública, privada, ela prioriza o desenvolvimento dessa criança. Crescer, todos nós crescemos. Nossos filhos irão crescer. Se desenvolver já é uma história diferente. Existem estímulos, existem coisas, metodologias que são diferenciadas de escola para escola. E o IEM utiliza a metodologia do SAIS, que é uma metodologia um pouco mais densa, mas que prioriza, sim, os aspectos cognitivos, sociais e principalmente atrelado à realidade. Né? Se a gente pegar o Paulo Freire, um grande teórico da educação, a gente tem que entrar no mundo dos adolescentes, das crianças, entender um pouco deles para poder ensiná-los, aprender e ensiná-los através da história dele, do que eles podem nos proporcionar. Tá? Primeiro, se eu vou colocar meu filho na escola, se ele tem uma certa idade, a partir de 2 anos, ele já tem uma compreensão de determinados pontos. É necessário que a família converse com essa criança, o prepare bem antes da entrada na escola. Nós sabemos que existe uma realidade cultural hoje em dia, onde os pais, tanto o pai quanto a mãe, trabalham. Então, acaba que a escola acolhe essas crianças que os pais trabalham em um período ou nos 2 períodos e fazem uma divisão. Mas é necessário, além de tudo isso, conversar com todos que estão dentro da casa. Não é só o pai ou a mãe. Geralmente, quando o pai ou a mãe trabalha, tem uma babá, tem alguma cuidadora, ou essa cuidadora é a avó. A gente fala que hoje em dia, né, os avós voltaram com força total, com essa responsabilidade de ensino e de educação, porque os pais trabalham o dia todo e quem acaba, às vezes, tomando conta da criança, orientando e tudo mais, são os avós. Então, todos os atores que fazem parte da casa precisam estar com um pensamento na única direção. Tá? Minha criança nunca estudou, nunca passou por creche, e é a primeira oportunidade que ela vai ter de ingressar em uma escola. Leve a sua criança à escola. Conheça junto com ela quais são as possibilidades que o IEMA vai proporcionar para o seu filho ou para sua filha. Que proporções são essas? Que questões são essas? O ambiente escolar, os professores, principalmente a sala de aula, onde ela vai passar boa parte do tempo. É inegável e importantíssimo entender que a escola ela não é só um ambiente, um espaço para estudar português, matemática, história e geografia. Ele é um espaço de socialização importantíssimo no desenvolvimento de todos nós.
Então, uma criança que é inserida em um ambiente escolar acolhedor, amoroso e com outros coleguinhas da mesma faixa etária, ela tende a se desenvolver mais rápido do que aquela que não faz parte desse ambiente. Então, colocar seu filho em um ambiente escolar é uma coisa positiva, porque às vezes, e a gente sabe historicamente que os casais estão tendo menos filhos, e com essa diminuição da taxa de natalidade, as crianças acabam vivendo em um mundo de adultos, que não é tão interessante assim. Então, vou colocar meu filho ano que vem no IEMA, o que é que eu posso fazer? Conheça a escola junto com o seu filho. Vá em janeiro, apresente a escola para a criança, conversem com ela. E, principalmente, jamais use a escola como castigo, como se fosse algo ruim, tá? Porque, infelizmente, a gente não encontra alguns casos de pais, às vezes por estarem cansados e a criança muito agitada, acabam usando, vou te levar para a escola, como se a escola fosse um ambiente ruim, tá bom? Não façam isso, por favor. Vamos trabalhar em conjunto para a gente construir na cabeça dessa criança, desse estudante, que a escola é um ambiente acolhedor, um ambiente de educação, um ambiente de aprendizagem, e nessa faixa etária de 2 anos é um ambiente de muitas brincadeiras, que às vezes os pais, né, professora, você não entendem porque as crianças brincam tanto, né? Meu Deus, eu pago a escola do meu filho e só passo o dia todo brincando. E aí, isso também é um puxão de orelha para alguns pais que levam os filhos ao psicopedagogo ou ao psicólogo. Pais, é através da ludoterapia, através da brincadeira, que nós temos acesso ao mundo do seu filho e podemos instrumentalizá-lo da forma que nós achamos melhor, né, do ponto de vista pedagógico. Então, não se assuste se seu filho vai para a escola e passa o tempo brincando. É através daquelas brincadeiras que ele entende regras, ele vai conhecer as cores, vai conhecer os números, e a partir daí ele vai se desenvolver e gostar de aprender. Eu acho que é isso que o brasileiro, nós brasileiros, precisamos botar na cabeça dos nossos filhos e na nossa cabeça. Estudar é legal, é uma coisa muito boa, a gente viaja, abre portas, não financeiramente, mas abre portas de uma cultura, você tem um entendimento diferente. E eu parto da ideia de que isso começa bem no começo da nossa vida. Tá? E aí, na vida escolar, é por volta dos 2 anos. Com certeza. E há uma tendência, Patrick, aos pais, né? Isso eu digo de uma maneira geral, de dar prioridade, na verdade, né? Não dar mais prioridade, dar prioridade a investir na educação nos anos iniciais do ensino fundamental. Ah, eu vou deixar para colocar meu filho na escola, né? Numa boa escola, quando chegar na primeira série do ensino fundamental. Uhum. E é como você falou, não, às vezes não entendem a importância, né, desse vínculo com a escola na educação infantil. Né? A gente às vezes escuta eu vou colocar meu filho com 2 anos, para que ele não entende, ela não entende. A criança, a gente tem que pensar assim, mas o que uma criança de 2 anos faz realmente na escola? É como você falou, a gente tem aqui um ambiente de socialização, onde ela vai interagir com pessoas, né? Aquele primeiro contato dela com a sociedade, e a gente percebe ao longo desses anos, né, desde quando a gente colocou a educação infantil, o quanto isso, né, o quanto a criança começar cedo realmente na escola, como a gente tem experiências aqui de crianças que já estão no 7º ano, que começaram na nossa educação infantil. E a gente vê a diferença, né? Desde cedo, principalmente no vínculo com a gente, né? Desde pequeno eles estão aqui, né? Convivem com todo mundo. Então, é bem aquele ambiente harmonioso que você citou no início. Isso é importante, gente, para o desenvolvimento, né, das crianças. E a criança com 2 anos, ela não vem aqui para escrever, porque às vezes a gente associa a escola, a criança tem que ir lá escrever, aprender o nome, né? Mas não é por aí, né? A gente precisa, nós pais, eu me incluo também, porque quando eu comecei a trabalhar com a educação infantil, eu sou mãe, passei todas as etapas que uma mãe passa, né, da educação infantil, eu tive que aprender bastante também. Porque uma coisa é você, né, Patrick, você tem essa experiência, uma coisa é você ser profissional, outra coisa é você ser mãe.
ou pai, né? Você consegue enxergar, né, Uhum. de maneiras diferentes. Então, a gente entende o quanto é importante esse vínculo, esse contato, né, de você ver crianças sentadas, conversando, né, aumentando vários repertórios, né, de Uhum. comunicação social, afetivo, e isso impacta lá na frente, com certeza. Nós temos provas vivas aqui, né, desse desenvolvimento e quanto isso é importante, Sim. né? Só para frisar o que você falou. E o interessante também, assim, é interessante a gente comentar, gente, quando a criança de 2 anos, né, nessa primeira etapa, 2, 3 anos, né, os pais vai para a escola. Há uma, vamos dizer assim, frição na família de todo mundo começar a comentar, olha, vai para a escola, na escola vai estudar. Às vezes a gente tem que ter cuidado um pouco com esse tipo de comentário, porque às vezes a própria família gera muita expectativa ou fala coisas que a criança grava e fica com medo. Eu acho que o processo de adaptação de uma criança de 2, 3, 4 anos, de uma criança que vai mudar de escola, ela começa desde o dia que a mãe, que a família decidiu colocar na escola. Sim. Porque até a criança chegar aqui, ela passou por um processo onde ela conversou com avós, conversou com tios, com tias, e cada comentário foi gravado. Né? Quando você diz assim, olha, vai ter muito livro, você vai ter que estudar, agora não vai poder fazer isso porque vai para a escola. Esses comentários, eles são guardados, né, pela criança e, às vezes, pode prejudicar um pouquinho o processo de adaptação, não é isso, Patrick? Sim, perfeitamente. Esse processo de adaptação ele vai começar agora em dezembro. Seu filho vai iniciar suas atividades escolares em janeiro. A partir desse mês, de hoje, você vai trabalhar com ele essa ideia, construir com ele na cabecinha dele que a escola é um ambiente legal, que as tias, a tia neta, aí vai ser a tia que vai acolher, que ela vai brincar, que a criança vai ter companheiros e tudo mais. E dentro desse prisma, não é anormal que a criança tenha ansiedade de separação, que é o momento que, quando nós começarmos, né, como pais, deixar essas crianças aqui na escola, as crianças vão sentir saudade, vão chorar. E aí é importante que a família também esteja nesse momento, tá? A adaptação a uma nova rotina, a adaptação à escola, ela pode ser demorada, dependendo da criança. Então é necessário que os pais não mintam. Ah, eu vou bem aqui, vou te deixar com a tia e já volto para te buscar. Tá? Então, vamos ter cuidado na hora de falar, na hora de construir na cabeça dessa criança como é um ambiente escolar, como é que ela vai se adaptar. Eu faço sempre essa pergunta para os pais. Imagine você está num ambiente legal na sua casa, de repente você está trabalhando, mas é mudado de trabalho, para um local que você não conhece ninguém. Como é que você, adulto, vai se sentir? Nós adultos temos essa capacidade de nos interagirmos mais profundamente, uma criança não tem. Então, um ambiente, uma escola, qualquer que seja, se torna um ambiente ameaçador nos primeiros momentos. Depois que ela vai brincar, depois que ela pegar o ritmo, que a tia neta começar a abraçá-los e tudo, e elas vão sim se tornar mais sociáveis. Agora, no início, é fundamental essa presença da família. A família tem que estar presente nesse desmame, digamos assim, do ambiente da casa para o ambiente da escola, que passará a ser, por muitos e muitos anos, a sua casa também. Com certeza. E é aquela coisa, sempre falar a verdade, né? Como você mesmo frisou aí, né? Quando você entrega, é claro que vai haver um pouquinho de receio Uhum. quando a mãe ou o pai entrega para a escola. Então, tem que esperar o tempo da criança se adaptar, sentir aquela segurança nas tias, que é normal, né? Como você falou. E além, né? Só dando continuidade aqui, Patrick, além desse processo de adaptação de quem vai chegar, tem a adaptação de quem continua na escola, mas vai passar da educação infantil para o ensino fundamental anos iniciais. Uhum. A mudança é grande? A mudança é grande. Eles deixam de ter
Só para a gente poder entender. Eles deixam de usar shortinho para usar calça. Eles deixam de usar a camiseta regatinha para usar a blusinha de manga. Clícia, mas isso é tão pequeno, para eles é tão grande, gente, é tão especial. Eles criam expectativas até nisso. Eles chegam tão alegres no primeiro dia de aula, questão de calça comprida, né? Que é a calça que eles sempre. Aqui a gente vivencia muito isso todos os anos. Tia, eu vou usar a calça no próximo ano. Chegam na filinha para entrar na escola. Eu acho que os pais que estão aqui nos escutando, eles já passaram por isso em algum momento, né? Nessa transição. Além do uniforme, o horário que muda, né? Vai para o turno vespertino. O material didático, como eu já iniciei falando, que é o material do Estado, ele muda totalmente o que a gente deixa, já que ele segue a BNCC, a gente deixa de ter o livrinho de vivências, né? Eles têm 2 livrinhos de vivências, mais livrinhos de história, para ter livros de disciplinas. Eles passam a ter disciplinas, português, matemática, natureza e sociedade, inglês, produção de texto. Agora vão ter o bilíngue, vão ter pensamento computacional, são materiais densos. Então, imagina a expectativa da criança de ter 2 livrinhos de vivência e passar a ter vários livros de disciplinas diferentes. Então aquela alegria que a gente sentia, né? E de comprar o material e passar. Imagina a gente, né, Patrick? E eu acho que alguns pais vão se identificar com esse monte de material. Meu pai comprou em dezembro o material. E a criança de 6 anos para 7 anos ter esse material que vai ajudar bastante. Mas se não for bem trabalhado, bem conversado, né? E a maneira como você conversa e apresenta esse material para a criança vai ser determinante, né? Para esse início de adaptação. Por quê? Porque as tias aqui, o que elas falam? Não vai mudar muita coisa. Eles vão ter sempre um acompanhamento, né? A gente nunca pode colocar medo na criança, né? Quando o pai compra e diz assim, eita, agora é muito material, vai ficar mais difícil. Como que a criança vai assimilar isso? Então, não é recomendável, né, Patrick, a gente falar dessa forma. A gente tem que ter cuidado como a gente vai conduzir. Ah, porque vai ter prova agora. Agora, na educação infantil não tinha prova, mas agora vai ter prova. E tem que passar de ano. Isso aí pode gerar até uma certa ansiedade na criança, ela já vai ter medo de prova. Então, eu acho que essa conversa é importante para que nós possamos nos alinhar nessa orientação às crianças. Não é isso, Patrick? Sim. O que você falou é justamente que nós, enquanto pais, né, eu faço parte disso também, meu filho já estuda há mais de um ano, entrou no berçário, né, com 11 meses, entrou sem caminhar direito, sem falar direito e saiu bem desenvolvido, né? E essa transição talvez seja uma das transições mais difíceis, que é do ensino do infantil 5 para o fundamental menor, no primeiro ano. E por que é tão difícil assim? A Cris já elencou algumas coisas, mas a gente precisa também elencar outras, do ponto de vista do desenvolvimento. É uma criança de 6, 7 anos, ela está saindo aí de uma rotina de criança, de brincadeira, e vai se introduzir numa rotina mais pesada. Patrick, quer dizer, esse peso vai acabar com minha filha? Não, depende. Uma coisa que nós precisamos trabalhar enquanto pais, né, é que não se gasta com educação, se investe em educação. Existe uma nomenclatura diferente. Quando você para de dizer para o seu filho que você gasta e começa a dizer que você investe, é no investimento de retorno para você? Não, é um investimento de retorno somente para o seu filho. Tá? Então, eu bato muito nessa tecla com os pais. Né? Não fale para o seu filho que você está gastando com ele. Fale que você está investindo. Às vezes, a gente investe no iPhone, a gente investe no computador caro, no celular caro, mas quando a gente vai falar para o filho que foi
que ele está estudando numa escola e que a gente está gastando, por que não fala que nós estamos investindo? Isso é uma mudança drástica de posicionamento. E as nossas palavras, ela têm um significado muito forte. Tá bom? Segundo passo é, quando o seu filho agora terminou o ciclo, e se ele é oriundo da escola, se ele é aqui do IEMA, já está conosco há um tempo, ele já está se preparando para isso. Tá? Agora, se seu filho vem de uma outra realidade, calma, respira, porque ele vai precisar de um tempo de adaptação, que é normal. Todos nós sabemos que a metodologia do SAIS era totalmente diferente, por exemplo, da metodologia da escola pública. Não estou dizendo aqui se existe uma melhor ou uma pior, são situações diferentes, tá bom? E uma criança em uma escola pública, com a metodologia específica, vem para o IEMA, ela vai sentir. Agora nós estamos aderimos a uma realidade bilíngue, então vai ter todos os dias uma cadeira a mais, uma turminha, né, que vão sair daqui conversando em inglês, vão conversar com a gente em inglês, e isso também vai mexer com a realidade deles, tá? Então, pais, vamos começar a preparar nossos filhos, não dizendo, olha, o IEMA vai ser pesado, é caro, e eu estou gastando contigo, eu quero retorno. Isso, ao invés de incentivar seu filho a estudar, vai travá-lo. Imagine só seu pai falar para você que está gastando com você e não está vendo retorno. Tá bom? Então, como nós falamos para os nossos filhos, e aí também vem a questão das medalhas, a questão das cobranças, as novas exigências, a gente tem que entender primeiro qual o estado cognitivo dessa criança, qual o estágio que ela está para eu poder cobrar e como eu vou cobrar. Você está dizendo, Patrick, que não pode cobrar do filho? Pode, mas como você cobra do seu? É ameaçando? É dizendo que vai tirar da escola nas primeiras notas ruins? Tá bom? Então, são dois exemplos diferentes. Aquela criança que já faz parte do colégio, já entende um pouco da metodologia, e aquela criança que vem de outras escolas e cai aqui no primeiro ano, e ela vai precisar, sim, de um tempo maior para se adaptar. Tá? E isso está normal, isso é normal. Nós, como seres humanos, nós precisamos nos adaptar aos ambientes. Foi assim na pandemia, que mostrou para todo mundo que essa tecnologia que nós temos na mão, que é muito boa, ela pode também nos adoecer, então a gente tem que se adaptar. Veio o coronavírus, infelizmente, e mostrou para a gente que o ser humano é adaptável. E as nossas crianças também são. Agora, a gente precisa ter paciência, entender o tempo dessa criança, buscar informações com a equipe psicopedagógica que existe na escola, junto com a direção e os professores. Tá? Não cobrar diretamente da criança. Perguntar, como é que está meu filho? Ele está se desenvolvendo? Está acontecendo alguma coisa que eu possa ajudar? Tá? Pierre Bourdieu fala que a escola e família são uma coisa só relacionada à criança. E eu concordo muito com isso. É necessário ter essa cisão, essa união. Não ter um conceito de que a escola precisa educar meu filho porque eu estou pagando e acabou. A gente precisa entender, né, as dificuldades dessa criança e as potencialidades dela. O que ela pode me oferecer. E aí, aqui na escola, a gente trabalha com o conceito de múltiplas inteligências. Os pais, às vezes, não se atentam para isso. Quantitativamente, né, a gente não pode numerar uma criança, se ela é inteligente ou não, só com as notas. Isso é um conceito abstrato, conceito bem retrógrado, mas que, infelizmente, não é só uma questão do IEMA, né, é uma questão de todo o Brasil, toda a cultura brasileira, que nós precisamos ainda disso. Entretanto, como a Cris mesmo falou, tem as novas abordagens, né, do ensino fundamental e também do ensino médio, que vão introduzir outros conceitos que são tão importantes quanto. Então, entender que existem múltiplas inteligências e entender também que cada criança aprende de uma maneira diferente. E aí vai também uma recomendação para a família. Não compare seu filho. Nem com o priminho, nem com o amiguinho, nem com o irmão. É gêmeo, nem com o irmão gêmeo. Cada ser humano é único. E a gente precisa compreender isso. Tá? Então, professora Crícia, nesse aspecto, que a gente faça essa mudança do infantil para o primeiro ano, o fundamental mesmo é a paciência e a adaptação dessa criança. Né? E aí a escola vai saber manejar, do ponto de vista pedagógico, o que pode acontecer, positivo ou negativo. Com certeza. E a abordagem da família, né, desse início é importantíssimo também. Patrick, só uma ressalva aqui com relação às Olimpíadas, né? Não somente na nossa escola,
mas praticamente em todo o Brasil, nas escolas que têm essa cultura de incentivar os alunos para Olimpíadas, começam a realizá-las a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Uhum. Então, aqui a gente tem todo o cuidado, né, de estar trabalhando competições nas séries iniciais, né? Por Uhum. exemplo, a gente não divulga em portas, a gente não você acompanha, a gente sabe como a gente tem todo um cuidado. Por quê? Porque nós sabemos que nessa idade, né, nessas séries iniciais do ensino fundamental, eles têm uma tendência ainda a querer sempre ganhar, o que é normal, o que é normal. E é interessante, né? Eu tive a oportunidade, né, graças a Deus eu tive a oportunidade de acompanhar muitos alunos durante esses 11 anos. E é interessante a evolução deles com relação a isso. Uhum. Você tem, eu já vi aquela criança lá com 6 anos, que ela chorava, tudo ela queria ganhar, e quando chega lá no terceiro ano já está aplaudindo o coleguinha, né? E na série seguinte já entendeu que nem tudo na vida a gente vai sempre ganhar, né? Isso faz Uhum. parte do processo de formação da criança, né? Quantas vezes nossos filhos não vão se frustrar na vida? Eu não vou poder evitar isso, nós não poderemos evitar isso. Essas frustrações de não conseguir naquele momento, por mais que ela não entenda, mas futuramente ela vai amadurecendo para isso. Então, nós estávamos falando justamente dessa transição da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental, e a gente tem esse início da, da participação nas Olimpíadas, né? Mas a Uhum. gente sempre tem aquele cuidado dentro da escola de trabalhar isso de uma maneira tranquila. Mas o que, que acontece às vezes? Quando fala em Olimpíada, aí o pai já conversa, olha, pode ganhar medalha, né? Às vezes não, nós temos que nos alinhar nesse sentido também, de conversar, de dizer, é uma atividade, você vai participar, pode ser que você consiga ou não. Se a criança chorar, né? Eu já estou quase pegando o papel do psicólogo aqui, mas é porque eu tenho muita experiência aqui com eles. Uhum. É você não julgar, ou não, eu vou comprar um troféu para você, porque você não ganhou, isso não é certo, né? Porque a criança vai chorar, vai, mas ela vai entender. Futuramente ela Uhum. vai entendendo, ela vai amadurecendo. Sim. Hoje, o Patrick está aqui e vê. Quando tem alguma competição a nível nacional, no nono ano, por exemplo, as crianças ficam, os alunos, eu chamo crianças, os alunos já ficam felizes pelos colegas, já Uhum. parabenizam, eles aplaudem. Por quê? Porque eles já passaram por todo esse processo. E Uhum. eles já entenderam, né? O nono ano eu estou citando aqui, porque eu acompanhei ele desde o primeiro. A segunda série do ensino médio hoje, também desde o primeiro ano. E a gente vê hoje os adolescentes super entendidos com relação à competição, mas que lá atrás tiveram que aprender a lidar com isso, né? E é Sim. importante que a família entenda isso também. Sim, sim, isso é importante, tá? Então, a competição não é para dizer se você é melhor do que os colegas, é para você mensurar também a sua capacidade de aprendizagem. Como eu falei, não é a única, e isso não vai dizer se você é um péssimo aluno ou se você é um bom aluno, tá? Isso quer dizer que a gente está, o IEMA, de uma maneira geral, está preparando você para um mundo que é de competição. Se você vai querer entrar numa uma faculdade, você vai ter que fazer prova. É uma Olimpíada, né? O Enem é uma Olimpíada. Então, a gente prepara isso desde cedo. E eu uso aqui eu lembro muito de um professor meu de história, ele falou isso no ensino médio, que os textos dele eram bem complicados, bem grandes. Todo mundo reclamava. Ele chegou e falou pra gente: eu não estou preparando vocês para terminar o ensino médio. Eu estou preparando vocês para fazer a prova do vestibular. E hoje eu agradeço a ele, né? Na época eu também não tinha essa consciência, mas no momento que a gente vai, termina o ensino médio, presta vestibular, a gente sabe do que é essa competição. Tá? E não é competição com X ou com Y, é com você mesmo. E é isso que eu sempre falo com os pais, a escola direciona. As medalhinhas, ganhou, tudo bem, não ganhou, na próxima pode ganhar. É,
claro que a gente precisa também entender as limitações das crianças, e isso é um cuidado que a escola e a família têm que ter. Nós temos um público aqui que tem, né, alguma dificuldade, e a gente consegue trabalhar essas dificuldades dentro do que é possível. Então, é importante ter isso em mente, tá, rapaz? E aí a gente avança um pouquinho e vai para a questão do ensino fundamental maior. Com certeza. A gente tem, na verdade, a transição aqui na nossa escola, até o terceiro ano é um professor só, né? Uhum. A gente tem a professora titular, com a professora auxiliar, tem o professor profissional da área de inglês também. A partir aliás, do quarto ano também, né? A partir do quinto ano, aqui a gente já tem professores específicos. É uma mudança também, né, Patrick? Eles passam, eles deixam de ter só a professora titular, a professora, né, auxiliar, a professora de inglês, para ter professora de português, professora de matemática, professora de inglês, professora de formação humana, professora de educação física. Então, é uma mudança para eles. Uhum. Aí, toda mudança gera uma expectativa, porque eles sabem, eles convivem aqui, eles sabem, né? Ah, vai mudar o professor. Agora nós vamos ter vários professores. Da mesma forma que do quinto para o sexto a mudança é ainda maior. Por quê? Porque a gente tem ainda, né, o fator pré-adolescência, né, que a gente não tem como não falar, né, Patrick? Sim. Essa transição também é uma transição complexa, né? Na nossa realidade, na nossa cultura social, né, cultural, essa mudança do quinto para o sexto, que é o momento da pré-adolescência, pega muitas famílias desprevenidas, né? Então, existe essa mudança, que é uma mudança pedagógica, agora cada professor é responsável por uma disciplina específica, existem as cobranças ainda mais da família. Entendamos que quanto mais velho a criança fica, o aluno fica, mais cobranças serão deslocadas para ela. Mais uma vez, retornando a minha fala, depende de como você cobra seu filho. Cobranças sempre vão existir, mas como eu cobro é uma diferença muito significativa. E aí entra na pré-adolescência, os hormônios, o estranhamento, e aí, depois de algum tempo refletindo com alguns colegas que trabalham com educação, alguns outros psicólogos, a gente entende que a adolescência é o momento do adolescente voltar para o quarto, ir para o quarto, e aquele quarto ser sua zona de conforto, e ali acabou o mundo. Ter cuidado sempre com a utilização de mídias sociais, a internet, de uma forma geral, o uso de celulares, de notebooks, enfim, porque é aí que começa uma complexidade maior, que eu acho, do desenvolvimento humano, que é quando você vai construir a sua personalidade, sua identidade, o que você quer, sua orientação sexual, seu sentido de vida, e aí é uma coisa que assusta muitas famílias. Eu sempre digo com os pais, dizendo assim, você acha que seus filhos vão dar trabalho com você quando eles estiverem pequenos ou quando eles entrarem na adolescência? Né? Pergunte para uma mãe de um adolescente quão complicado é viver com um adolescente. Né? E nos dizendo que é a pior fase do mundo, mas uma fase de transição. E aí culmina a fase de transição da pré-adolescência, que é, eu não sou mais criança, mas também eu não sou adulto. Então, eu tenho que me construir. As mudanças físicas que acontecem nas meninas e nos meninos, os hormônios, a mudança de voz dos meninos, principalmente, ficam aquele rádio, né? Às vezes fala fino, às vezes fala grosso. As meninas, biologicamente, se desenvolvem mais rápido, né? E os meninos um pouquinho mais lentamente. Mas existem essas questões biológicas, tá? Que é um estranhamento para muita gente que ainda consegue ver os filhos como uma criança e ainda os tratam como uma criança. Tá? Então, do ponto de vista escolar, essa mudança traz, né, de professores, cada um na sua disciplina, junto com essa mudança de hormônios, de ideais e tudo mais, alguns entraves, principalmente para as famílias. Toda a nossa live aqui, nossa conversa, ela é pautada em um pilar central, a presença da família, o acompanhamento da família em todas essas transições, em todas as séries que a criança vai passar. Tá? É importante que nós, enquanto pais, mães responsáveis, participemos dessa transição, participemos do momento que as crianças estão,
e vamos acompanhar. O que está acontecendo na escola? Quais são os amigos, né? Porque nesse pré-adolescente, ele vai querer sair, ele vai querer ficar na casa de um amigo, conversar pelo celular, ou então ele vai ser aquele adolescente com um pouco de baixa estima, se achando feio, se achando incapaz, por não tirar notas boas, ou às vezes por as questões da própria adolescência e problemas familiares. Então, esse é um momento também de muito cuidado, né, que a gente precisa ter. Com certeza. E acontece muito, né? Eu vou relatar aqui a minha experiência, né? Enquanto gestora, nessa fase de transição, né? Os pais normalmente dizem o quê, né? Ah, já tá grande, agora já pode arrumar material, tem que se virar, Uhum. né? E isso causa um pouquinho de desconforto. Não é que você tem que fazer tudo pelo seu filho, pela sua filha, mas a gente tem que saber conduzir essa mudança, né? Uhum. Você falou muito durante a nossa conversa aqui, Patrick, sobre cobrança, né? A gente tem que cobrar realmente dos filhos, mas a gente tem que ter sensibilidade de observar se a gente está auxiliando aquele Uhum. adolescente, aquela criança, né, naquela rotina escolar, né? Eu tenho dificuldade de guardar meu material, agora são várias disciplinas, acontece muito. Aí, do quinto para o sexto ano, a minha mãe não guarda mais meu material e a criança esquece muito, né? O adolescente esquece muito, porque agora é ele que está tomando conta. E a gente tem que pensar que se o adolescente está tendo dificuldades em fazer essa organização, se a gente só disser assim, você tem que se virar, ele não vai aprender, porque se ele não está conseguindo, ele está tendo dificuldades Uhum. de se organizar, né? Ah, ele pode estar protelando por conta do celular, então temos que resolver. Né? A gente tem que focar buscando a solução, mas tentando ajudar. Só cobrando. Ah, você vai ter que se virar, não é o caminho, né? Que um adolescente sozinho ele não pode tentar resolver os conflitos dele sozinhos, né? A família ela tem que conduzir, tem que ajudar nesse sentido. Então, essa transição do quinto para o sexto ano, ela deve realmente ter mais participação da família, das famílias. Uhum. São muitas mudanças. E eu sempre falo, gente, por mais que a fase da adolescência ela seja um pouquinho complicada, mas nós pais, né, eu falo que eu sou mãe também, e eu acompanho alguns adolescentes, tenho a oportunidade de acompanhar. As famílias que mais acompanham são aquelas que têm menos problemas. Quando eu Uhum. falo mais acompanha, é no sentido de ter uma conexão. Nós precisamos ter uma conexão com os nossos filhos, né? Os pais Uhum. precisam ter aquela conexão de eles se sentirem seguros. Eles não Uhum. podem ter um mundo deles e a gente o nosso, né? A escola é uma coisa, aluno é outra coisa, família é outra coisa. A gente tem que ter uma conexão. Às vezes, o adolescente ele se aproxima mais da escola, dos professores, para poder pedir ajuda, conselhos, Uhum. orientações, né? E às vezes, não é porque eles se fecham, é porque eles não veem abertura, eles não têm conexão com as famílias. Uhum. Então, eu sempre digo, você que tem dificuldade de lidar com o seu filho adolescente, você vai passar por essa transição do seu pré-adolescente, quinto e sexto ano, peça ajuda. Eu não Uhum. estou conseguindo, né? Nós pais, nós temos que buscar ajuda também, né? Não é achar que vai passar tudo por. Eu já vou esperar que a adolescência é a fase. A minha mãe falava assim, chamava a gente de aborrecente, né? Tem mães que usam esse termo, são os aborrecentes. Uhum. A gente não pode dizer assim, é adolescente, por isso que é assim. Eu acho que não é por aí. Uhum. E a conexão com a família, a conexão com a escola, a maneira como a família conduz, ela é diretamente relacionada ao resultado daquele adolescente, né, no desempenho escolar dele. Porque é Uhum. claro que um adolescente passar por uma transição conflituosa, ele não vai ter ânimo de estudar, ele não vai ter ânimo, né, não vai ter ânimo
se dedicar aos estudos, porque ele vai ver só cobrança, pouca ajuda. Aqui a gente tem todo um acompanhamento da psicopedagoga, do psicólogo, né? O Patrick está aqui, às vezes vai na sala de aula, né, Patrick? Conversa. Ele está no corredor, tia, quero falar com o Patrick. Tá aqui o tio Patrick, como ele chama, né? E às vezes é um pouquinho de acolhimento também da família, de entender o processo. Uhum. Isso é importante, né? Como você falou, os professores se tornam os psicólogos, os médicos, os conselheiros, e é um papel da família entender. Ah, mas o meu filho não fala sobre o que ele está sentindo, então se conecte a ele. É difícil, eu sei, é difícil se conectar a um adolescente. Eu trabalho com nós trabalhamos, né? E vamos sempre trabalhar porque sempre vai ter uma geração com especificidades diferentes, entendimentos diferentes, com tecnologias diferentes. E a gente precisa, eu digo, se rebaixar, mas às vezes o pessoal, os pais falam, se rebaixar sim, se rebaixar e entrar no mundo deles. Não se rebaixar de uma forma pejorativa, mas se baixar no sentido de você estar no mesmo horizonte. O que os adolescentes ouvem hoje em dia? É o K-pop? Vamos entender o que é K-pop. Quem são os grupos de K-pop? Né? Quais são as séries, os livros que estão na moda? A gente precisa saber disso para a gente entrar no mundo deles. É uma porta de entrada. Vamos conversar sobre isso. E através disso a gente pode ter analogias, ele pode confiar na gente. Então, não é porque você cria seu filho o tempo todo na base do carinho, da atenção, que quando chegar adolescente ele vai confiar em você 100%. Às vezes existe um distanciamento que é natural, no entanto, não é esperado que você também se distancie. Não fique próximo do seu filho, tá? E aí é importante, né, essa mudança dessa pré-adolescência, que já puxa também a outra mudança que é do nono para o primeiro, que é uma mudança um pouco mais madura, mas, no entanto, com muitas complexidades também. No caso, do ensino médio, né? Do nono para o ensino médio, a gente pode até abordar aqui essas duas transições, né? De forma paralela. Nós temos aí a transição do nono para o ensino médio, porque tem vamos dizer assim, esse pavor dos alunos, meu Deus, eu vou para o ensino médio, professora, e agora eu vou estudar mais. E os pais reforçam às vezes, né? Agora tem que estudar mais, se você já estudava, vamos estudar mais, porque é ensino médio, e coloca aqueles 3 anos como sendo decisivos na vida deles, né? E, como a gente falou no início, eles estão na escola visando uma formação de maneira geral, eles não estão aqui. Por mais que esse seja um dos focos da escola, uma aprovação no Enem, ao final do terceiro ano, a gente não deve começar o ensino médio com esse peso, né? É importante entender que a gente incentiva, os pais devem incentivar, mas dependendo do peso que eles colocarem, pode às vezes até prejudicar, né, Patrick? Sim. Essa transição do nono para o primeiro, né, que é uma transição que você parte para uma vida quase adulta, digamos assim, com mais cobranças, e a cobrança agora é diferente, não é para você tirar boas notas, também, mas é para você escolher uma carreira, tá? Então, às vezes no primeiro ano, o adolescente já vem, eu quero isso, porque meu pai quer, minha mãe quer, mas eu pergunto, e você, o que você quer? Eu não sei. O seu pai e sua mãe dão a oportunidade para vocês dialogarem sobre essa escolha profissional que pode sim ser trabalhada durante esses 2, 3 anos do ensino médio. Então, é importante esse diálogo. E eu quero que os pais entendam o seguinte: conversem com seus filhos. Medo é diferente de respeito. Algumas gerações atrás, os pais não conversavam com os filhos, era tudo no base do medo, do chicote, da pisa, né? Como dizem aqui na nossa região, do castigo. Então, o respeito ele é uma coisa mais ampla. Então, respeitem os filhos de vocês e exijam que os filhos de vocês respeitem vocês também. Claro que vocês continuem sempre irão ser os pais. Então, vocês têm uma voz final, têm a palavra final. Mas escutem na medida do possível, tá? Essa transição do primeiro, uma transição que não é tão complexa assim no ponto de vista pedagógico, porque existe toda uma base, até o nono ano, para eles começarem o primeiro ano, né? Um pouco de assuntos mais puxados. O que pesa muito é, mais uma vez, aí eles já estão adolescentes de 15 anos, 14 anos, que é
o momento de você começar a sair de casa, né? Você começar a querer passear, querer se relacionar, formar grupos de pertença, que são sertanejos, que se gosta de sertanejo, que se gosta de qual tipo de filme, qual tipo de jogo. E isso é um momento importante para a família. A família precisa conhecer esse adolescente. Então, conhecer seu adolescente não significa somente pagar os gastos dele. Não estou falando da escola, né? Estou falando de uma maneira geral, alimentação, vestimenta. Eu pergunto para os pais que são pais de adolescentes do ensino médio, qual foi a última vez que você saiu com seu filho para passear, para conversar, né, para jogar uma bola ou conversar sobre outras coisas, levar no salão de beleza, se for menina, se interagir com essa criança, com esse adolescente, porque para mim são crianças ainda, né, mas são com esses adolescentes. Então, tudo na base do diálogo, até certo ponto, é imprescindível, é interessante. E aí, quando chega no terceiro ano, que a gente sabe como foi o terceiro ano aqui do IEMA, né, nessa geração, que veio de 2 anos de pandemia, que foi, os meninos no começo do ano estavam bem, né, para baixo, complicado, né, assim, cabisbaixo, ansiosos, e no final do ano fizeram o Enem sem peso, ou com o mínimo de peso possível. Porque nós trabalhamos essa ideia, nós enquanto escola. O Enem não é o fim da sua vida como estudante, ele é só mais um encerramento, ele é o começo o encerramento do terceiro ano e o início de um outro ciclo. A nossa vida é assim. Depois que eles adentrarem na universidade, eles vão sair e vai se iniciar outro, e assim sucessivamente. Nossa comunidade, a nossa cultura, a nossa vida é feita assim, de ciclos. Alguns se fecham, outros se abrem. E a gente precisa estar atento. E quando você é pai de adolescente, nesse período, eles precisam muito do seu abraço, do seu carinho. Às vezes é muito raro encontrar pais que abraçam os adolescentes, que dizem que eu te amo, que fazem algumas brincadeiras que, para que naquele momento não é legal, mas os adolescentes gostam. Então, é importante esse acompanhamento, essa conversa, e principalmente, professora Clícia, é importante o acompanhamento na escola. Tá? Por quê? Não espere a direção da escola, o psicólogo, o psicopedagogo, ou os coordenadores chamar você. Só pergunte, professora, como é que está meu filho? Não precisa também estar todos os dias aqui na escola, mas sempre que possível, dou uma perguntada, como é que está o rendimento? Não só esperar na hora do boletim para poder cobrar. Converse com seu filho. Se ele chega à noite, você trabalha o dia todo, tira uma horinha para saber como é que ele está. Porque quando esse adolescente sair de casa, ganhar o mundo no sentido de estudo, você vai sentir falta. Tá? E aí entra numa outra seara que na psicologia a gente chama de síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos alçam, né, voo, vão para a universidade, para a faculdade. Nós sabemos que aqui em Tutó, infelizmente, ainda não tem universidades, tem algumas faculdades, mas não são todos os cursos, e esses adolescentes vão sair daqui, né, e os pais vão sentir falta. Então, aproveitem cada momento com esses adolescentes, entendam que essa fase também vai passar, vai se iniciar outras. Tá? Cobrem dos seus filhos, mas cobrem de uma maneira que seja uma maneira produtiva. Entendam, por que você está ruim em matemática? Entendam por que ele está ruim. Será que ele tem alguma dificuldade mais severa? Seria interessante uma introdução de um professor particular, por exemplo, ou comunicar à escola que ele está com dificuldade e ver o que a escola pode fazer. Né? Então, é necessário essa comunicação entre família e escola para o bem do adolescente. E nossa escola não é uma escola gigantesca, que a gente não tem acesso aos pais, pelo contrário, a gente conhece cada pai aqui, a gente conhece cada criança, a gente sabe das necessidades, dos potenciais, né, dos problemas que a gente pode encontrar no caminho e que a gente pode resolver enquanto escola e enquanto família. É isso que o IEMA prioriza. Não é só a formação de alunos, mas uma formação de pessoas. Além de bons alunos, excelentes pessoas a gente está tentando construir para essa sociedade que tanto precisa. Tá? Nós precisamos de pessoas que respeitam a diversidade, que respeitam o colega, que respeitam a opinião alheia e que, principalmente, se respeitem.
Por muitas vezes, foi esse o tema que eu conversei com os meninos do terceiro ano. Respeitem o seu tempo. Não necessariamente você vai sair do ensino médio diretamente para a faculdade e aí você vai ter uma vida, uma linha reta. Às vezes não é assim. Então, a gente tem exemplos aqui na escola de adolescentes que não entraram diretamente na faculdade e que hoje são muito felizes, vão ser excelentes profissionais. Então, vamos esperar e também ter cuidado em relação aos nossos adolescentes. E, para finalizar minha fala em relação a tudo isso, vamos tratar também da nossa saúde mental e da saúde mental dos nossos filhos, do bem-estar das nossas casas. Um ambiente que não seja um ambiente com brigas, discussões, mas que seja um ambiente acolhedor, né, que você possa proporcionar para o seu adolescente, sua criança, um ambiente de incentivos. Patrick, eu não gosto de estudar. Tudo bem, mas não fale isso para o seu filho. Incentive ele a estudar. Todo mundo tem uma opção, certo? Mas não fale para o seu filho que você não goste, né? Que não gosta de estudar. Fale, tudo bem, que legal. O reforço positivo, e aqui falando um pouco da psicologia, né, comportamental, é excelente. O reforço positivo, tirou uma nota boa. Meu filho, que legal, que bom, independente da idade que ele tem, independente da série que ele esteja. Se ele tirou nota ruim, poxa, que pena, mas você pode recuperar, eu confio em você. Sei que você consegue. Tá? E não criticar o adolescente, que já é um adolescente, por natureza, às vezes já tem uma questão de baixa estima, e isso acaba prejudicando muito, né, o desenvolvimento desse adolescente. Mas é justamente isso, Patrick. A gente já está quase encerrando, né? Só para a gente finalizar, a gente entender o quão importante, né? Só a nossa fala diante dos nossos alunos, dos nossos filhos, a gente teria mais cuidado, né? Às vezes a gente cria expectativas quando muda de escola, quando muda de material, quando muda de série, porque a gente tem aquele ar de cobrança, né? Ainda tentamos educar naquela cultura do medo, você tem que estudar mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você não fizer, né, pode acontecer isso. E às vezes a gente não se preocupa de conversar, de sentar, de orientar, de estender a mão, de procurar ajuda, né? Aquele aluno que tira uma nota baixa na transição do quinto para o sexto ano, ao invés de ser o pai chegar, eu estou fazendo tudo por você, analisar, pedir ajuda, conversar com o psicólogo da escola, conversar com os professores, está acontecendo alguma coisa, é importantíssimo esse diálogo, né? E agora, gente, a gente está num período crucial. Por mais que não pareça, mas sim, nós estamos num período muito importante. A gente está encerrando um ano letivo, já na preparação para 2022, e todas as mudanças que vão acontecer, né, até 2022, tudo que for falado, aquela, desde a família daquela criança de 2 anos ao aluno que vai fazer a terceira série do ensino médio, a maneira como você vai conduzir essa transição vai dizer muito sobre como ele vai iniciar. Se ele vai iniciar cheio de ansiedade, vai criar muita expectativa, isso pode estar atrapalhando, pode atrapalhar o processo, né? De adaptação, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho nessa questão do nível de exigência, né? Eu espero que as pessoas que estão aí em casa entendam um pouquinho, né? Como a gente conduz a educação aqui na nossa escola, né? Eu acho que deu para vocês sentirem um pouquinho de como a gente conduz os nossos adolescentes, de como a gente trabalha, tendo todo esse cuidado nessas transições. Já estamos preocupados com essas transições de hoje, né? Para que nós cheguemos em 2022 conectados, alinhados, né? Falando uma língua só no que diz respeito às mudanças, para que a gente tenha realmente êxito, né, no desempenho dos nossos alunos. A escola realmente é para formar, né? Não apenas preparar para o vestibular. E a prova disso é que nós estamos aqui hoje para conversar sobre o processo de adaptação das nossas crianças, mostrando a nossa preocupação com a parte emocional. Não é, Patrick? Sim. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela conversa, né? É muito bom, né, conversar, ouvir
alguém experiente nessa área, né? Você já tem experiência aqui na nossa escola e vamos esperar uma próxima oportunidade para a gente estar aqui novamente, tá bom? Um abraço, obrigado por abrir as portas para a gente conversar sobre esses assuntos que são importantes e entender que o papel da família na educação é dar suporte, e não é somente suporte financeiro, não é somente suporte materiais, é um suporte emocional, é um suporte de entender a dinâmica de aprendizagem do seu filho, que são diversas, e pedir auxílio à escola. Você não está pedindo um favor, você está fazendo algo que é da sua competência, que é buscar orientação. Com certeza. Muito obrigada a todas as famílias que nos escutaram. Eu vou salvar a live para deixar aqui para quem perdeu, né? Não pôde assistir. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês que dedicaram uma horinha do tempo de vocês para escutar a gente. Um abraço, gente. Até a próxima. Viu? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.